Boa noite. Boa noite. Com as contas estouradas, o governo anuncia 57 privatizações e concessões. Estão no pacote linhas de transmissão, portos e aeroportos, inclusive Congonhas. O Supremo rejeita a ação da OAB sobre o pedido de impeachment de Temer. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não pôde ser forçado a tomar uma decisão. Recurso de Lula contra a sentença de Moro chega ao Tribunal Regional. A pena foi de 9 anos por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Guarujá. A Justiça de Minas confirma a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo. São 20 anos de prisão por desvio de recursos públicos no Mensalão Tucano. Pela terceira vez, deputados tentam votar a reforma política. Um dos destaques é o fundo bilionário para financiar as campanhas eleitorais. Explode o número de assassinatos de mulheres no estado de São Paulo. Em 7 meses, os casos de feminicídio quase empatam com o ano passado inteiro. O Jornal da Gazeta está no ar. A Polícia Federal lançou mais uma fase da Operação Abate, um desdobramento da Lava Jato. Desta vez, entre os alvos, o filho de um ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. A Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, Salvador e também em Brasília. Na mira desta operação, 2 advogados, Sérgio Torinho Dantas e Tiago Cedras, que é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Ele prestou depoimento hoje cedo na superintendência da PF em Brasília. O juiz Sérgio Moro bloqueou 6 milhões de reais das contas deles. Tiago Cedras declarou que está tranquilo e nunca teve qualquer conduta ilícita, embora essa não seja a primeira vez que ele é acusado de recebimento de propina na Lava Jato. Os nomes dos 2 advogados apareceram durante depoimentos na semana passada, na primeira fase da Operação Abate, um desdobramento da Lava Jato. Até então, a Polícia Federal não sabia a quem se referiam siglas em planilhas de propina. Pela investigação, os 2 receberam juntos comissões ilegais em contas na Suíça, em troca de ajuda na negociação da empresa Sargent Marine com a Petrobras. A companhia forneceu asfalto para a estatal entre 2010 e 2013, em contratos de mais de 180 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema beneficiou funcionários da estatal, o PT e, principalmente, o ex-deputado Cândido Vacarezza, preso na semana passada. O juiz Sérgio Moro concedeu liberdade a Cândido Vacarezza, ex-líder dos governos Lula e Dilma do PT na Câmara, mas determinou o valor da fiança em R$1,5 milhão de reais. Para o Ministério Público, ele é o padrinho político do esquema criminoso de arranjo de contratos na Petrobras, o que teria garantido o pagamento de $500 mil em propina ao ex-deputado. A defesa dele nega. Vacarezza deixou o PT em 2016, depois de 35 anos no partido. Atualmente está no Avante, antigo PTdoB. E com essa nova fase da Lava Jato, o delegado da Polícia Federal, Felipe Pássio, disse que não descarta a hipótese de pedir uma nova prisão do ex-deputado Cândido Vacarezza. Respondendo em liberdade, desde ontem, o ex-parlamentar está proibido de deixar o país, de ter contato com outros investigados e mudar de endereço. Entre os argumentos da defesa para pedir a liberdade de Vacarezza, os advogados alegaram que ele está em tratamento de câncer de próstata. O ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB, vira réu por obstrução de justiça. Gedel Vieira Lima é acusado de tentar atrapalhar as investigações sobre desvios no Fundo de Investimentos do FGTS, administrado pela Caixa. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-articulador político de Temer pressionou o lobista Lúcio Funaro para que ele não fechasse acordo de delação premiada e, com isso, não revelasse um esquema de corrupção na Caixa. Gedel foi vice-diretor de pessoa jurídica do banco, na gestão Dilma. Os procuradores citam as ligações de Gedel para a mulher de Funaro, Raquel Pita, para dar embasamento à denúncia. A suposta pressão foi confirmada pelo doleiro em depoimentos. Atualmente, Gedel está preso em regime domiciliar em Salvador. Ele deixou o governo em novembro do ano passado, acusado de pressionar o ministro da Cultura, Marcelo Calero, a liberar uma obra embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico, o IPHAN. No local, Gedel tem um apartamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação do ex-governador e senador Eduardo Azeredo, do PSDB.
A 5ª Câmara Criminal do TJ de Minas manteve a condenação de Azeredo em 20 anos e 10 meses de prisão no processo que ficou conhecido como Mensalão Tucano. Ele foi condenado em 2015 pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato, que é a apropriação de dinheiro ou qualquer outro bem público. O relator do caso, desembargador Alexandre Victor de Carvalho, votou pela absolvição por falta de provas, mas outros 2 juízes decidiram pela manutenção da sentença. Segundo as investigações, como governador de Minas, Eduardo Azeredo participou do desvio de 3,5 milhões de reais de empresas estatais, como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, para a sua campanha pela reeleição em 1998, disputa que perdeu para Itamar Franco. Os recursos, de acordo com a denúncia, foram repassados pelas empresas de publicidade de Marcos Valério, já condenado a 37 anos de prisão por participação do esquema do mensalão petista. A defesa de Eduardo Azeredo disse que vai recorrer. Ele vai aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. A pena do Tucano pode prescrever caso o julgamento não transite em julgado até setembro do ano que vem, quando o Azeredo completa 70 anos. O ex-governador e ex-prefeito de Belo Horizonte nega as acusações. O processo contra ele chegou na primeira instância da Justiça de Minas, quando Tucano renunciou ao cargo de deputado federal em fevereiro de 2014. Antes, a investigação corria no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Estatuto do PSDB, como todo ex-presidente do partido, Eduardo Azeredo faz parte da Executiva Nacional da sigla. Empresa do ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, e do pai dele, Jorge Pisciani, presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio, é citada em delação premiada. A companhia aparece como suspeita de atividades ilícitas na delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Jonas Lopes. A empresa Agrobilara fica em Uberaba, Minas Gerais, e tem Jorge Pisciani e seus filhos como sócios. Um deles, Leonardo Pisciani, que é ministro do Esporte do presidente Temer. Em um dos casos, de acordo com Jonas Lopes, R$500 mil obtidos por meio de corrupção foram lavados com a compra de 100 cabeças de gado de raça da fazenda de Pisciani. A transação, segundo o delator, era dissimular, com notas fiscais subfaturadas, a natureza ilícita da quantia. Agora, o Ministério Público quer saber se a comercialização dos animais seria uma moeda de troca por favores políticos. Jorge e Leonardo Pisciani negam as acusações. Segundo eles, as operações foram auditadas, tiveram os impostos recolhidos corretamente e os preços eram compatíveis com o mercado. Segundo o advogado do presidente licenciado da Alerj e do ministro, os dois não são citados na delação, mas apenas a empresa da qual eles são donos. O marqueteiro do presidente Michel Temer, do PMDB, trabalha numa agência de comunicação que tem contrato milionário com o Palácio do Planalto. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do site G1, ontem o presidente foi pessoalmente à empresa, em Brasília. Segundo o blog, a reunião foi no início da noite e o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, também estava presente. O texto diz que, segundo dados da Secretaria de Comunicação da Presidência, a agência Isobar tem um contrato de cerca de R$44 milhões com o governo desde 2015. Temer foi levado à agência pelo publicitário Elzinho Mouco, marqueteiro de confiança dele. Mouco foi responsável pelas campanhas do presidente e também é marqueteiro do PMDB. Ao blog, Elzinho disse que o presidente foi ouvir a nova estratégia digital do governo e que ele foi contratado pela empresa como diretor de atendimento e conteúdo no começo do mês. A agência Isobar, antiga Clique, foi contratada ainda no governo Dilma Rousseff. Em 2016, a empresa foi delatada pelo empresário Benedito de Oliveira, o Bené. Investigado na Operação Acrônimo, Bené disse que o ex-chefe de gabinete de Dilma Rousseff, Gilles Azevedo, usou o contrato do Palácio do Planalto em 2015 para quitar dívida de campanha presidencial de 2010. Bené contou que a operação foi de 2014 a 2015. Ele disse também que Gilles Azevedo atuou para que a Secretaria de Comunicação da Presidência pagasse a dívida por meio de um contrato com a agência Clique. O Planalto e o marqueteiro afirmaram desconhecer essas informações.
A Câmara pode votar ainda hoje o texto base da reforma política. Os deputados passaram o dia articulando mudanças no texto ainda sem consenso. O principal entrave está na mudança de escolha dos deputados e vereadores. O distritão é um dos pontos mais polêmicos da proposta. Esse sistema seria aplicado na eleição de deputados no ano que vem e de vereadores em 2020, em que os candidatos mais votados seriam considerados eleitos. Hoje, eles são escolhidos pelo sistema proporcional, em que as cadeiras das câmaras e assembleias são divididas de acordo com o desempenho nas urnas do partido ou coligação. Outro ponto polêmico é a criação de um fundo com recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais. A proposta original prevê um orçamento de mais de 3,5 bilhões de reais para o financiamento. Hoje, a reforma política foi tema da reunião entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do TSE e ministro do STF, Gilmar Mendes. A sentença que condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão chegou hoje ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, para análise em segunda instância. A partir de agora, as apelações vão ser analisadas pelos desembargadores da 8ª turma do tribunal. Eles podem rejeitar, aceitar ou modificar a condenação. O julgamento pode demorar de 10 meses a 1 ano. O petista foi acusado pelo Ministério Público Federal pelo suposto recebimento de vantagens ilícitas da empreiteira OAS por meio de um apartamento triplex em Guarujá. A defesa de Lula nega as acusações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais 3 réus da Lava Jato no Rio de Janeiro. Gilmar Mendes concedeu habeas corpus a Rogério Onofre, ex-presidente do Detro, órgão que fiscaliza o transporte intermunicipal do Rio, e a mulher dele. Os dois estavam presos desde o começo de julho. Onofre é acusado de receber propina para beneficiar empresas de ônibus. Também foi beneficiado um policial civil aposentado, acusado de fazer parte do esquema de recebimento de dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral, que continua preso. A decisão é baseada no habeas corpus que o próprio ministro do Supremo deu aos empresários Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira na semana passada. Eles são suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção no setor de transportes do Rio, com a participação de empresas e políticos do Estado, que teria movimentado 260 milhões de reais em propina. A decisão de Gilmar Mendes derrubou uma ordem de prisão do juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio, na semana passada. Mas eles não chegaram a sair da cadeia porque o juiz pediu novas ordens de prisão contra os envolvidos por outros crimes. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Depois de 42 dias, a sentença em que Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de cadeia, no caso do triplex do Guarujá, chegou finalmente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Se o veredito for confirmado ali, Lula será considerado um ficha suja e não poderá concorrer à presidência da República. A segunda consequência de uma eventual confirmação da decisão do juiz da Lava Jato seria a prisão de Lula, mas essa possibilidade subiu no telhado. O encarceramento de condenados a partir de decisões de segunda instância foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. A novidade representou uma reviravolta, porque acabou com o refresco de recorrer em liberdade. Preso, o condenado mantém intacto o direito de recorrer, mas o interesse pela procrastinação dos julgamentos deixou de ser um grande negócio. A prisão na segunda instância prevaleceu no Supremo pelo magro placar de 6 votos a 5. Há na Suprema Corte 2 ações que questionam essa decisão, uma do Partido Ecológico Nacional e outra da OAB. E o ministro Gilmar Mendes, que votou com a ala favorável à tranca, ensaia uma meia-volta. Ele agora é adepto da política de celas vazias na Lava Jato. Sorte de Lula e de todos os condenados que têm dinheiro para recorrer a instâncias judiciais superiores. Com sorte, ficam soltos por um bom tempo. Com muita sorte, são premiados com a prescrição dos crimes. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista ao vivo Oscar Vilhena, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre a crise política e o governo Temer. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido da OAB e da oposição para obrigar o presidente da Câmara a analisar o impeachment de Temer. Cabe a Rodrigo Maia o exame inicial dos pedidos.
Há mais de 20 acumulados à espera de um parecer, a maioria com base nas delações dos executivos da JBS Friboi. Ao negar os pedidos, Alexandre de Moraes justificou que, como ministro do Supremo, não pode interferir em assuntos internos da Câmara. Tribo Guarani, no Jaraguá, vai entrar com mandado de segurança contra a portaria do Ministério da Justiça, que revogou a criação da reserva indígena, onde eles vivem na zona norte de São Paulo. A falta de regularização das terras pode barrar projetos previstos para a região. A reserva foi criada em 2015, ampliando de 3 hectares para 512 hectares as terras indígenas, o equivalente a 512 campos de futebol. O documento assinado pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, alega erro administrativo na demarcação da área e afirma que a reserva foi estabelecida sem a participação do Estado de São Paulo na definição conjunta das formas de uso da área. Aqui na aldeia, que fica ao redor do Pico do Jaraguá, vivem cerca de 700 índios guaranis. Quando o governo federal anunciou a criação da reserva, em 2015, todos comemoraram, houve festa. Os índios planejaram até a utilização da terra. Parte seria usada para o plantio, a outra para o reflorestamento, melhorando a qualidade de vida. Mas agora, com a revogação, os guaranis estão muito preocupados com o futuro da tribo. Querem tomar nossas terras de qualquer forma. Hoje a gente vem fazendo trabalhos voltados ao meio ambiente, voltado ao plantio, criação de abelhas nativas. E tudo agora está para se perder por conta dessa atitude do governo. A tribo pretende entrar com mandado de segurança contra a portaria do Ministério da Justiça. Como a terra não está regularizada, os projetos para a área terão que ser suspensos. Os índios temem também que a área passe por uma especulação imobiliária e seja alvo da lei de concessão de parques à iniciativa privada. No fim de junho, o governador Geraldo Alckmin sancionou o projeto que autoriza o governo estadual conceder à iniciativa privada 25 parques estaduais, como o do Jaraguá. Os índios vivem aqui em condições precárias. A maioria das casas é feita de chapas de madeira e o chão de barro, e nem todas têm água encanada e energia elétrica. Muitos moradores dependem de programas sociais do governo, como o Bolsa Família. Mateus mora na aldeia com a mulher e 2 filhos e teme que tenha que deixar a área. É o lugar onde a gente cresceu, onde nossos avós viviam, nossos bisavós, onde a gente cresceu, onde a gente nasceu. Então é um lugar que é muito sagrado para nós, então a gente quer ela, a gente não quer outro lugar. A portaria que criou a terra indígena Jaraguá foi assinada na época pelo então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele criticou a decisão do atual governo de revogar a portaria. Infelizmente, me parece que ali prevaleceu a postura anti-indigenista do governo Temer. O nosso território ele não é moeda de troca, a gente não vai abrir mão do nosso território. Procurados, nem o Ministério da Justiça nem a FUNAI se pronunciaram até a exibição dessa reportagem. O presidente Temer autorizou a exploração mineral da Reserva Nacional de Cobre na divisa dos estados do Pará e Amapá. A extinção da reserva já era discutida há meses e foi proposta pelo Ministério de Minas e Energia. A medida tem como objetivo viabilizar o potencial mineral da região e estimular o desenvolvimento econômico dos 2 estados. A medida foi criticada por ambientalistas. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A área de quase 4 milhões de hectares, o equivalente ao tamanho do estado do Espírito Santo, fica na divisa entre o sul e sudoeste do Amapá, com o noroeste do Pará. A Reserva Nacional de Cobre e Associados foi criada em 1984, durante o regime militar. O local tem alto potencial para exploração de ouro e outros minérios, como ferro, manganês e tântalo. E também abriga tribos indígenas. Ambientalistas afirmam que a abertura da reserva pode gerar conflitos entre a exploração mineral, a conservação da biodiversidade e os direitos indígenas. No decreto assinado hoje pelo presidente Temer, é destacado que as normas de preservação ambientais e de demarcação indígena serão respeitadas.
Tragédia no Pará. Embarcação com cerca de 70 pessoas naufraga no rio Xingu. 25 pessoas foram resgatadas com vida e 10 mortes foram confirmadas. Há dezenas de desaparecidos. A embarcação fazia transporte clandestino de passageiros. O naufrágio aconteceu na noite de ontem, em uma área chamada de Ponte Grande do Xingu, entre as cidades de Porto de Mós e Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. Imagens de celular mostram a chegada de sobreviventes no município de Porto de Mós. A comunicação é complicada no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a informação do naufrágio só chegou ao Sistema de Segurança Pública às 7 horas da manhã de hoje. Um inquérito administrativo será instaurado para investigar as causas do acidente. O transporte por meio de barcos é o mais utilizado na região amazônica. Então, outra triste notícia, os crimes de feminicídio, os assassinatos de mulheres aumentaram este ano. Só nos primeiros 7 meses, 55 foram mortas no estado de São Paulo. A maioria pelos próprios companheiros. A juíza Cláudia Zerati, morta pelo marido, o delegado Christian Lanfred, no domingo, não é uma vítima isolada. E nas estatísticas, a violência fatal do mais forte contra quem o afronta iguala a magistrada, a dona de casa da periferia. Desde 2015, por força de lei, a polícia começou a registrar no boletim de ocorrência esse tipo de crime como feminicídio, quando o motivo está ligado ao fato de a vítima ser mulher. Envolve questões de perda de controle de propriedade da mulher, quer dizer, essa ideia de que o homem o companheiro é dono da mulher, então envolve relações de poder e essa relação baseada nessa condição de mulher. O feminicídio é considerado crime hediondo, com pena mais severa, que vai de 12 a 30 anos de cadeia, e o agressor não tem direito à fiança. Neste ano, até julho, 55 mulheres foram assassinadas no estado de São Paulo, quase o mesmo número do ano passado inteiro, e 60% mais que em 2015. Especialistas consideram essa quantidade subestimada, já que com a lei tão recente, parte dos casos ainda pode estar sendo registrada como homicídio comum. A maior parte das vítimas tinha entre 31 e 40 anos e foi morta dentro de casa. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mortes poderiam ser evitadas, já que antes de ser assassinada, geralmente a vítima já vinha sofrendo algum tipo de ameaça. Só no ano passado, a polícia registrou quase 300 casos no estado como tentativa de homicídio contra a mulher. A gente precisa de educação de gênero desde cedo com as crianças nas escolas, falar sobre equidade de gênero. Isso é o que vai poder prevenir esses crimes baseados em função da relação de gênero, da condição de mulher. Há muitas maneiras de medir o atraso de uma sociedade. Há índices criados especificamente para isso, que levam em consideração renda, educação escolar e outras variáveis. Mas que índice poderia medir o nosso atraso vergonhoso revelado nesse número de mulheres assassinadas? Tomando só o caso do estado de São Paulo, nos 6 primeiros meses deste ano, das 272 mulheres assassinadas, 1/3, 93 mulheres, foram mortas por seus companheiros. Nos últimos dias, 2 dias apenas, 4 mulheres foram mortas por seus maridos aqui na cidade de São Paulo. Quando vemos a nossa sociedade gestar o ovo da serpente de candidaturas nazistas, racistas, melhor dizendo, e homofóbicas, percebemos que entre os covardes que desprezam os direitos humanos, a mulher parece ser vítima preferencial. Em Brasília, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que o Ministério Público venezuelano foi alvo de estupro institucional. A afirmação dele foi feita durante reunião em que a ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega, esteve presente. Luísa Ortega chegou ao Brasil ontem à noite, convidada por Rodrigo Janot para participar do encontro entre representantes dos ministérios públicos dos países do Mercosul. A Procuradoria montou um esquema de segurança especial para garantir a presença dela no evento. Ortega foi destituída do cargo de Procuradora-Geral da Venezuela porque se opôs à eleição da Assembleia Constituinte, composta por apoiadores do presidente Nicolás Maduro. Antes, Ortega apoiava o chavista.
Além disso, ela estava tentando levar adiante investigações sobre políticos locais suspeitos de receber propina. Na última sexta-feira, ela e o marido, o deputado venezuelano Germán Ferrer, que teve a prisão decretada, fugiram para a Colômbia. Na abertura da reunião em Brasília, Janot se referiu ao governo da Venezuela como uma ditadura e criticou a destituição da ex-procuradora. Assistimos a um estupro institucional do Ministério Público venezuelano. Sem independência, o Ministério Público do nosso vizinho ao norte não tem mais condições de defender os direitos fundamentais das vítimas e acusados. Os procuradores dos outros países também ofereceram apoio a Luisa Ortega. A ex-procuradora venezuelana afirmou que vai apresentar às autoridades do Brasil, Estados Unidos, Espanha e Colômbia provas de corrupção contra Maduro e pessoas próximas a ele, especialmente algumas que envolvem a empreiteira Odebrecht. No caso da Odebrecht, detectamos que foi depositado 100 milhões de dólares a Diosdado Cabello, vice-presidente do Partido Socialista Unido de Venezuela, por uma empresa espanhola chamada TCE Arietes, cujos proprietários são primos de Cabello. TCE Arietes, cujos proprietários são seus primos. Quero dizer que tenho sofrido ameaças de morte e que responsabilizo o governo venezuelano se algo chegar a ocorrer. A ex-procuradora não decidiu se vai pedir asilo político a algum país, apesar de a Colômbia já ter oferecido ajuda. Ortega também se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Ela disse que eles discutiram sobre venezuelanos perseguidos políticos que têm se refugiado no Brasil. Na Venezuela, o atual procurador-geral Tarek William Saab rebateu as críticas de Ortega. Carece de toda validez. Tudo o que a ex-procuradora-geral da República disse não tem validade. Em quase 10 anos no cargo, ela não impulsionou nenhuma ação contra nenhuma das pessoas a que ela se refere. Agora que ela vai falar, depois de viajar em um iate, em aviões privados, com a comitiva que tem seguido, não tem validade legal. Com o séquito com o qual anda, não tem validez legal. Demitido da Secretaria do Verde e Meio Ambiente pelo prefeito João Dória, do PSDB, o vereador Gilberto Natalini, do PV, retomou hoje os trabalhos na Câmara Municipal de São Paulo e confirmou a existência de pressão das empreiteiras que ele deixasse a pasta. Foi recebendo os cumprimentos dos colegas que Gilberto Natalini voltou ao cargo de vereador pelo Partido Verde na Câmara Municipal. Mas o retorno à casa nesta quarta-feira não foi como ele imaginava. Por falta de quórum, a sessão de hoje foi suspensa. Natalini fez questão de conversar com os jornalistas para explicar que não guarda mágoas do prefeito João Dória, que o demitiu do cargo de secretário municipal do Verde e Meio Ambiente na última sexta-feira. Ele me falou que ele precisava do cargo para fazer composições político-partidárias. E eu disse, o cargo é do senhor, o senhor é o prefeito, o senhor que escolhe os seus secretários, eu estou à disposição. O desligamento aconteceu em meio a uma série de denúncias feitas quando Natalini ainda era secretário. As irregularidades incluem um suposto esquema de fraude que facilitaria a liberação ambiental para a execução de obras na cidade de São Paulo. O agora ex-secretário confirma a existência do esquema dentro da pasta. Quando eu cheguei na secretaria em janeiro, tinha muito boato, muito comentário, muitos indícios, muitas suspeitas de que havia lá dentro determinado tipo de facilitação para a licença ambiental. Quando nós notamos que havia realmente indício dessa situação, eu troquei algumas pessoas que eram responsáveis pelo licenciamento. Começou, evidentemente, a exigir certificados, a exigir pagamento de guias, de taxas que muitas vezes não eram recolhidas. Começamos a exigir, por exemplo, que a pessoa, as vistorias começaram a ser efetivamente feitas, porque nós descobrimos que muitas vistorias tinham laudos assinados e as vistorias não eram feitas. Nós começamos a fazer, começou a demorar um pouco mais do que
as facilidades de antes. Então, de maio para frente, começou as reclamações. A denúncia já chegou aqui ao Ministério Público do Estado, mas, no entanto, as investigações não têm um prazo para serem concluídas. Gilberto Natalini disse que pretende acompanhar de perto a apuração dessas supostas irregularidades e que, enquanto isso, vai trabalhar na Câmara de Vereadores para exigir o cumprimento da lei ambiental, agora que teve o mandato de volta. Por causa da demissão de Gilberto Natalini, 5 dos 7 conselheiros nomeados por Dória para o Conselho Gestor da Secretaria renunciaram ao cargo. Em carta aberta ao prefeito, os conselheiros dizem que a demissão é uma demonstração de desprestígio da gestão Dória com a área ambiental e compromete os avanços que o vereador tentou aplicar na cidade nesses 7 meses de trabalho. Segundo a Prefeitura, a Corregedoria-Geral do município já investiga a denúncia e diz que as trocas de comando na pasta não vão causar prejuízos às apurações. A pasta foi assumida interinamente pelo secretário adjunto Fernando von Zuben. Nos bastidores, a informação é que um indicado do PR deve assumir a secretaria, em acordo político firmado com o prefeito, de olho nas eleições do ano que vem. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Quando aos olhos da multidão fazem política, os políticos, queiram ou não, estão educando sobre o que é a política. João Dória e Alckmin, prefeito e governador de São Paulo, do PSDB, querem a presidência da República e estão fazendo política para tanto. Alckmin, mesmo um aluno do diretíssimo Mário Covas, nunca escondeu sua forma. Muita atenção aos bastidores, a cada prefeito, vereador, a telefonemas que devem ser dados. Ele é quase um mineiro dos estereótipos da política. Dória nunca, ao contrário, anuncia ser moderno. Ganhou a eleição vendendo-se como não político. Mas a busca de Dória pela candidatura à presidência revela não só um político, exibe velhíssima fórmula do fazer política. Entre uma viagem e outra pelo país em busca da candidatura, Dória faz juras de lealdade a Alckmin. Alckmin sorri e faz de conta que acredita. E, de quando em quando, fiel a seu estilo, solta uma indireta. Enquanto isso, muitos dos seus, reservadamente, esculhambam Dória. Thaís Bilenque contou na Folha. Dória usa rede do LIDE para rodar o país. LIDE é a empresa que Dória anunciou ter passado para os filhos. É natural filhos ajudarem um pai. Ingratidão, traição, são expressões usadas entre tucanos. É possível que prefeito e governador tenham um acordo, mas os seus e o público não foram avisados. A plateia, cidadãos, eleitores, assiste. Quem tem anticorpos sabe e entende o que está se passando. Mas, para quem não sabe, e mesmo para quem sabe, a mensagem que fica é: isso é a política. E sabemos que quase todos pensam sobre política hoje. E os porquês? Um dos porquês é o cansaço, com tanta encenação de tanto faz de conta. A propósito, outro dia, cobrada por suas ausências de uma mega cidade com mega problemas, como São Paulo, o prefeito Dória sacou o moderno e respondeu: não abandonei a cidade, comando a prefeitura, sou diferente, sou moderno, não sou antigo. Uso tecnologia para administrar a cidade. Aprendemos assim que uma cidade com quase 11 milhões de habitantes pode ser governada via celular e WhatsApp. Boa noite. A quarta-feira começou meio fria e com muitas nuvens, mas à tarde a chuva ficou para trás. Fez até um solzinho, né, gostoso. Eu até saí de casa um pouco. Os próximos dias, apesar do frio durante a noite, serão amenos e sem chuva. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco volta a ganhar força sobre o Brasil. Assim, o tempo fica aberto e sem chuva, com temperaturas mais amenas durante a tarde, com noites mais frias, nesta grande área clara do mapa. Mas a previsão de pancadas de chuva no sul gaúcho, em boa parte da região norte e no oeste do Mato Grosso. E a chuva dos últimos dias ainda não dá trégua na faixa leste entre a Bahia e Pernambuco, por causa da umidade vinda do mar. Vamos ver agora como será o dia amanhã em algumas cidades? Olha, tanto em Florianópolis quanto no Rio de Janeiro, o céu ainda fica com muitas nuvens e a temperatura não sobe muito, ficando em 23 e 25 graus. Em Fortaleza e em Campo Grande, a previsão é a mesma, tempo firme e calor, com máxima de 32 graus. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo.
O sol predomina desde cedo na maior parte do estado, apenas a faixa leste amanhece com névoa, mas ela logo se dissipa e a temperatura sobe, principalmente no interior. Não chove em nenhuma área. No centro-oeste, máxima amanhã de 27 graus em Marília e de 29 em Presidente Prudente. Já na porção norte do estado, máxima de 27 graus em Franca e de 30 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, Campinas e Sorocaba terão máxima de 26 graus. Para a capital, tempo firme nos próximos dias. A quinta-feira ainda terá um céu mais encoberto com algumas aberturas de sol, mas não chove. Friozinho ainda, com máxima de 22 graus. A sexta começa com névoa, mas logo o tempo abre. A máxima sobe para os 24. E o sábado será de tempo firme, com máxima de até 26 graus. O governo federal confirmou um pacote de 57 projetos que vão ser incluídos no PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, para serem postos à venda ou concedidos ao setor privado. Essa é uma tentativa de estimular a economia e obter receitas para ajudar a fechar as contas públicas. Estão na lista, além da privatização da Eletrobras, anunciada ontem, 14 aeroportos, 11 blocos de linhas de transmissão de energia elétrica, 15 terminais portuários, rodovias e empresas públicas, como a Casa da Moeda. O governo confirmou a decisão de privatizar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Além disso, vai vender a participação da Infraero de 49% nos aeroportos de Brasília, Guarulhos, Galeão e Confins. A expectativa é conseguir investimentos privados de pelo menos 44 bilhões de reais com concessões, sendo que metade desse valor deve entrar nos primeiros 5 anos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, destacou que o objetivo do governo com essas concessões e privatizações é gerar emprego e renda e melhorar a qualidade do serviço prestado ao usuário e não apenas de arrecadação. Também vão ser confirmadas as 3 rodadas de licitação de petróleo e gás, incluindo pré-sal e campos terrestres, um investimento total de 12 bilhões de reais. Ontem, o presidente Michel Temer disse que o déficit público é assustador e que a situação das contas brasileiras vai levar tempo para ser resolvida. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Oscar Vilhena, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O Corinthians já está em campo hoje para completar a 20ª rodada do Brasileirão e pode aumentar a vantagem sobre o vice-líder, né, Celso? Pode ser, Estela. O jogo foi adiado para que a Chapecoense pudesse excursionar para a Europa e também pelo Japão. Está sendo realizado neste momento. A partida de Chapecó acabou de começar, por enquanto está 0-0. Em caso de vitória, o Corinthians abrirá 10 pontos de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado na tabela de classificação do Brasileirão. Permanecendo em empate, já aumenta em 1 ponto, vai para 8. O Corinthians tem 100% de aproveitamento na Arena Condá, né? Nunca perdeu lá, né? Não, o aproveitamento é fantástico. Comparando os dois times também, o Corinthians é mais time, não por acaso, né? O líder do campeonato. E não creio que a derrota para o Vitória no final de semana tenha criado qualquer tipo de insegurança no time do Corinthians, não. Joga hoje como maior favorito. E hoje também tem decisão das semifinais da Copa do Brasil. Serão conhecidos nesta quarta-feira os finalistas do torneio que premia o campeão com a vaga na próxima edição da Libertadores América. De um lado, Cruzeiro e Grêmio, e de outro, os rivais Flamengo e Botafogo. Depois do empate sem gols no primeiro confronto, Flamengo e Botafogo voltam a jogar hoje no Maracanã. A partida terá a presença em massa dos rubro-negros, que compraram todos os 45 mil ingressos disponibilizados para a torcida flamenguista. Seguro que todavía no lo hemos palpado, ¿no? El juego anterior contra Goianense no estaba el mismo entorno, la misma atmósfera que se siente en Maracaná. Creo que para nosotros va a ser muy positivo la fuerza de la torcida y poder tener ese estímulo y ese respaldo para el juego. Do outro lado, mesmo sem contar com o zagueiro Joel Carli e o atacante Rodrigo Pimpão, que estão suspensos, o Botafogo espera aprontar no Maracanã, ainda mais porque qualquer empate com gols classifica o time da Estrela Solitária para a final da Copa do Brasil. Nós respeitamos a forte equipe do Flamengo, mas tentar resolver o jogo nos 90 minutos, né? E se tiver que ter um empate, que seja com gols, né? Para não ter que ir para os pênaltis e a gente sofrer.
Na outra partida, os maiores campeões da Copa do Brasil se enfrentam no Mineirão. O Grêmio, que tem 5 troféus da competição e lidera o ranking dos vencedores, saiu na frente do Cruzeiro e tem a vantagem de 1 gol para essa partida de volta. São 90 minutos, a mais que nós temos. Todo mundo queria estar no lugar do Grêmio, é o Grêmio que está lá junto com o Cruzeiro. Então aquilo que eu falei, tem tudo para ser e vai ser uma grande partida de mais de 90 minutos, onde o Grêmio está preparado. Dono de 4 títulos, o Cruzeiro de Mano Menezes precisa de uma vitória simples para chegar à grande final da competição. O jogo mais importante da temporada, né? Então a gente está muito próximo de alcançar uma final que nos proporciona aí não só a conquista de uma grande competição, mas também te abre uma vaga na Libertadores. E os gols que acontecerem, amanhã a gente mostra aqui. Com certeza. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. É com você, Gamberini. Depois de subir quase 50% ontem com o anúncio da privatização feito pelo governo federal, as ações da Eletrobras devolveram hoje parte dos ganhos. Com investidores realizando lucro, os papéis da companhia elétrica recuaram 2,15% e fecharam o pregão da Bovespa, cotados a R$ 21,40. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Um dos governos mais desmoralizados da história do Brasil, se não o mais, vai tentando fazer uma revolução na economia, ou, pelo menos, na participação do Estado na economia. Por ora, no entanto, não apresentou um plano para resolver a pindaíba quase falência do governo do Brasil. Mas essa é outra história. Nesta semana, como a gente viu, o governo anunciou a intenção de privatizar a Eletrobras, que produz 1/3 da eletricidade no país. Quer também privatizar praticamente todo o resto dos aeroportos e a Casa da Moeda, e muito mais. Antes disso, o governo tinha começado o projeto de diminuir o tamanho do BNDES, que é o Bancão Estatal de Desenvolvimento, que oferecia centenas de bilhões de empréstimos a juros baratinhos, abaixo da taxa do mercado, para grandes empresas, na maioria, dinheiro público nosso. O governo também aprovou no Congresso uma lei que diminui a presença do Estado nas relações trabalhistas. E mais importante no momento, embora a gente não saiba se isso vai durar muito tempo, o governo aprovou um limite legal para os seus gastos. A carga tributária, além do mais, está caindo. É um mundão de coisas para um comentário tão curto. Mesmo as medidas mais recentes ainda são vagas. A gente não sabe como o governo vai vender a Eletrobras e como vai ficar a organização do setor elétrico depois disso, pois muitas das regras vão mudar. Então, toda essa discussão preliminar sobre se a eletricidade vai ficar mais cara ou barata, se não vai faltar energia, etc., é balela por hora. E a gente sabe que muita empresa estatal, quase todas, são ineficientes. Sim, a Eletrobras, inclusive. E a interferência do governo, como nos anos Dilma, arruinou essas empresas estatais. Mas sem boas leis e sem previsão de como e quem vai investir nas novas usinas, não dá para dizer grande coisa desse projeto. A gente sabe, por exemplo, sim, que os aeroportos ficaram melhores depois da privatização. Em tese, portanto, privatizar é uma boa ideia, ainda mais porque o governo não tem dinheiro para investir em nada. Mas privatizar pode dar em negociata entrega de empresa pública a preço de banana para grupos empresariais picaretas. Vide o caso das empreiteiras ou de uma tele, pelo menos. O assunto é enorme, grave, sério e ainda está muito nebuloso. Vamos voltar a falar disso nas próximas semanas. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Oscar Vilhena Vieira, professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo. Até já. Será que isso tudo faz sentido? Tanto vai e vem. Será que é esse o caminho? A verdade é que eu só vou saber se eu continuar. O importante é seguir seu caminho. No Bradesco Prime, você conta com atendimento personalizado e especialistas em investimentos e na gestão de patrimônio. Na hora de investir, escolha um banco em que você confia. Bradesco Prime. Seu caminho é Prime. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso,
Eu sou o Casper. Somos todos Casper. Vem aí o feirão Melhor Escolha Volkswagen no Sambódromo do AMB. Troca com troco, supervalorização do seu usado, ofertas com taxa zero e a primeira parcela em dezembro. Dias 26 e 27 no Sambódromo do AMB. Novo Up 2018 a partir de 38.990 com taxa zero. E pagamos tabela FIP na troca do seu Up usado. E Fox 1.6 2018 completo com desconto de R$5.000 e taxa zero a partir de 48.990. Somente dias 26 e 27 no Sambódromo do AMB. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Hoje eu bato um papo com o meu querido amigo que é o rei da voz, Aguinaldo Raiol. Eu não esperava que fosse fazer o sucesso que fez o programa. E a gente ainda curte um musical impecável com canções que marcaram a vida desse grande cantor. O teu corpo é luz, sedução. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o efeito das pressões políticas sobre os magistrados brasileiros. Entrevisto o diretor da Direito Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Oscar Vilhena Vieira, professor de Direito Constitucional, de Direitos Humanos e também de Direito e Desenvolvimento nessa mesma faculdade. Muito obrigada por estar conosco. Prazer. Bom, eu quero começar com as reações que têm acontecido desde o início e depois que se intensificou o combate à corrupção envolvendo políticos de praticamente todos os partidos. As pressões sobre os magistrados, principalmente nas cortes superiores, Sérgio Moro também, né, é alvo de muita pressão e aí em primeira instância, tem sido assim recorrentes e se intensificam. E a última delas chama atenção lá no Congresso Nacional, essa é uma proposta da limitação para 10 anos da função de magistrado do Supremo Tribunal Federal. Então eu quero começar por aí, se essas propostas são meras ameaças ou se de fato elas atingem em cheio os magistrados, intimidam e reduzem o poder que eles têm. Olha, Maria Lídia, eu acho que é algo que devemos tomar muito cuidado, né? No mundo todo, em países de democracia em processo de consolidação, como a Rússia, como a África do Sul, como a própria Colômbia e a Itália, que não era um país em processo de democratização, quando o judiciário fechou o cerco sobre o sistema político, né, buscando conter, por exemplo, o arbítrio do Putin, né, ou a corrupção na Colômbia, ou a corrupção na Itália, normalmente houve uma reação. E essa reação é a redução dos poderes do Poder Judiciário, né? No Brasil, quando nós tivemos o mensalão e tivemos o início da Operação Lava Jato, houve um grande entusiasmo. E como ela era direcionada, especialmente a Operação Lava Jato, contra o governo de plantão, que no caso era o governo do PT, o arco político, especialmente do centro-direita, a direita apoiou integralmente isso, né? Agora, essa operação, como nós percebemos depois, não era só contra o PT, era uma operação realmente de aplicação da lei. Ela foi expandindo o seu leque, foi pegando políticos do centro-direita e da direita, as oligarquias tradicionais, né? Ontem mesmo nós tivemos aí a aceitação da denúncia do ex-presidente Collor, o senador Collor, e com isso aconteceu algo paradoxal, ou seja, as elites políticas brasileiras que se veem enredadas nesse processo, nesse grande processo de corrupção, todas se voltaram contra
o sistema de justiça. Quer não dizer, é só o judiciário. É uma tentativa de enquadrar. É lógico. Enquadrar a Polícia Federal, você tem mudanças de lideranças dentro da Polícia Federal, controle de orçamento, você tem um problema, quer dizer, há aí também uma coincidência, a troca da guarda no próprio Ministério Público. Não acho que será tão simples, não acho que a nova Procuradora-Geral da República vai se curvar, mas evidentemente tem uma posição menos beligerante do que a do Janot, né? E você começa a ter pressões. Acho que o que ocorreu no TSE, por exemplo, é uma sinalização. Né? Quando não foi impugnada a chapa Dilma Temer? Nós tivemos ali uma decisão judicial, e a decisão foi pela não impugnação. Até aí, nós vamos discordar, os juristas vão sempre discordar. Agora, o fato é que o modo como se argumentou, especialmente o ministro Gilmar Ferreira Mendes, foi um modo muito contundente, de que ele estava ali preocupado com a governabilidade do país, com a ética de responsabilidade. Então, eu acho que nós estamos, o governo ele tem uma habilidade muito grande em encontrar as fissuras, encontrar as lutas internas dentro do sistema de justiça, e ele está tentando arrefecer a capacidade do sistema de justiça de seguir nessas investigações. Você deu o exemplo daquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E essas decisões bem mais recentes, habeas corpus aí para aqueles empresários que estavam presos, ou mesmo, né, quando eles deixam a cadeia e vão para a prisão domiciliar nas suas ótimas e confortáveis casas. Isso sugere que nos tribunais, magistrados estão mais se sentindo vulneráveis, sentindo o peso desse tipo de pressão? Eu tenho a impressão que existem lutas internas dentro do Ministério Público, dentro da magistratura, e o sistema político está sabendo explorar essas lutas. Então, aqueles grupos que, em alguma medida, foram muito contundentes na perseguição de determinado partido político, agora estão retroagindo e estão sendo muito mais lenientes em relação a outros partidos políticos. Né? Então isso é muito ruim, porque isso gera uma espécie de desconfiança naquilo que é o capital fundamental de qualquer sistema de justiça, que é a sua imparcialidade. E na própria democracia, né? Essa guerra entre os poderes, sem né? dúvida que nenhuma. É uma contenda. Né? E algumas pessoas do aparato de justiça têm saído um pouco do ritual, do protocolo, ou seja, de não falar sobre as decisões que tomam, de não criticar outros juízes. Então, tudo isso cria um clima de beligerância que, ao meu ver, não contribui. Exatamente no momento em que o sistema político está muito conturbado, a justiça tinha que estar muito sossegada. Bom, se a justiça pega fogo, então aí... Sistema político, vamos falar sistema político eleitoral, reforma política que está dando no que nós estamos acompanhando. E esse ponto muito polêmico do tal fundo para financiar as campanhas eleitorais. Primeiro soltaram aquele valor de 3 bilhões e 600 milhões, que gerou aí uma perplexidade. Já parece que estão revendo e apareceu lá no Senado algo muito curioso, que seria a aprovação de um fundo sem se colocar o valor que seria disponibilizado para o financiamento das campanhas. O que é isso? É um cheque em branco? Olha, que sentido o senhor vê isso? E, inclusive, a questão da constitucionalidade de um fundo com essa finalidade. Dinheiro público para bancar a campanha eleitoral. A democracia custa, as campanhas custam, alguém tem que pagar essa conta, né? Existe um modelo que nós praticamos, que era um modelo de financiamento prevalentemente privado, que gerou aí um processo de corrupção enorme, porque as empresas que doavam tinham interesse depois em ter contratos com o poder público, né? O Supremo, em alguma medida, vetou esse processo. Eu acho que é uma decisão muito problemática, porque ao vetar isso, ele não disse como nós íamos financiar o nosso processo democrático. E aí começou esse debate no Congresso Nacional, que, ao meu ver, peca por duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que ver de que maneira nós reduzimos os custos da campanha. Nós vamos ir para o voto distrital misto. Não, inventou-se aí um bicho muito esquisito chamado distritão, que na realidade vai gerar aumento de custos da campanha. Isso é um lado. Segundo, ao invés de nós discutirmos como e quais as regras esse fundo vai usar, nós discutimos o valor dele, né?
Então, que tem que ter um fundo público, se não tivermos financiamento privado, não há dúvida. Agora, quais são as regras? As regras que eles estão estabelecendo são regras que vão auto-beneficiar os que estão hoje no poder. Vamos acompanhar, né, o que possa estar acontecendo em termos de desdobramento dessa polêmica reforma política, se é que eles querem de fato que daí saia alguma coisa, né? Eu agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.